Olá, bem-vindo de volta, caros amigos aqui do canal, a mais um episódio da lore da Heresia do Horus. E hoje nós vamos começar o próximo livro, muito mais interessante que o anterior, o Nemesis. Esse aqui é muito bom e pesado na questão de lore, então nós vamos agora começar o Primeiro Herético. O Primeiro Herético é um livro maravilhoso para quem gosta de caos. Então, você aí, seu cultista de Slaanesh, sei quem você é, a Inquisição também sabe, então, conta os seus dias, mas vocês vão adorar A Queda pro Caos, do Primeiro Herético, que é um livro sobre o Logar Aurelian, o primarca dos Portadores da Palavra e outros personagens também dos Wordbearers. E caso em algum momento eu me confunda Wordbearer com Word Eater, é porque esses aqui são os Portadores da Palavra. O do Angron é os Devoradores de Mundo, mas em inglês Word, que é palavra, e World, que é mundo, que tem um Lzinho. É confuso, soa muito parecido e às vezes na minha cabeça pode bugar, porque tu sabe, é altas horas da madrugada que eu gravo essas coisas, então se eu errar, me corrija aqui. E outra coisinha também, obrigado pessoal, porque agora somos 3.700 prontos para lutar contra as forças da Maelstrom e daqueles malditos cobradores de imposto. Então, obrigado, meus caros amigos, por formar uma legião aqui comigo. Com certeza nada vai dar errado. Vamos lá. E outra coisa, já que o pessoal gosta bastante disso também, o vídeo de hoje é trazido para você pela Escola de Idiomas do Warboss Gasgo Mag Urutraka e uma palavra do próprio Warboss, burro, pra que falar se tu pode bater? Então, lindo isso, venha aprender a linguagem da violência, que é uma linguagem universal, só precisa dela como uma segunda língua, aliás, uma primeira língua, bate primeiro, fala depois. Orcs, fenomenal mesmo, recomendo a todos. Muito bem, agora vamos começar o livro. O livro, ele é feito por um autor que não curte muito o Imperador, então apenas saiba que algumas coisas nesse livro não são explicadas diretamente no Primeiro Herético e são explicadas em outros livros também, então é melhor eu já citar isso para te entender melhor a situação. Eu já sei mais ou menos o contexto geral da coisa, então às vezes a gente vai falar sobre um assunto ou um detalhe que não é especificamente falado nesse livro, mas é da situação como um todo, para te entender melhor o que está ocorrendo e não ficar com viés caótico, achando que o Logar Aurelian é um santo e que tá tudo certo, e vender a alma da civilização humana por causa, foi corretíssimo. Não cai nessa, isso é propaganda caótica, então vai ter coisas por baixo dos panos que tu vai entender que esse livro deixa quieto, e porque, como eu disse, o autor também não gosta muito do Imperador, então se tu lê esse livro, tu pensa, nossa, o Imperador é malvadão, tanto que o livro começa com algumas citações da época da União da Terra, onde um dos senhores de guerra da Terra, um dos warlords da Terra, que foi derrotado pelo Imperador e agora estava enfrentando a justiça, sendo executado por resistir ao Imperador, olha pra cima e fala: eu prefiro morrer livre. Aliás, eu prefiro morrer nos últimos dias da liberdade a viver um amanhecer de tirania. E aí, corta a cabeça. Nossa, que palavra linda! Ele tá aqui defendendo a liberdade e o Imperador é um tirano, não é mesmo? A liberdade desse senhor de guerra aqui da Terra não é a liberdade que eu e você conhecemos, não é a liberdade para todo mundo fazer o que quiser da vida, para todo mundo ter uma vida boa e conseguir ter uma família, um emprego, viajar, não é isso. A liberdade que esse cara que está sendo executado aqui queria é a liberdade
dele, daquele que é forte, daquele que tem poder, exercer a sua vontade em cima de outros. O verdadeiro tirano aqui, seu filho da mãe, é você. Mas na cabeça daquele cara que perdeu tudo e tá sendo executado, o tirano é o cara que matou ele, mas ele não é a liberdade, tipo, de liberdade pros povos escravos. Não, ao contrário, os warlords da terra usavam mão de obra escrava, matavam quem eles não queriam, eles eram tipo uma máfia, uma sociedade criminosa, os caras eram muito, muito ruins, e o imperador botou ordem nessa jossa e organizou a terra. Então, quando tu tem uma frase dizendo que o cara que é um tirano diz que prefere morrer na liberdade, saiba que não é a liberdade, como eu disse para todos, é a liberdade dele de ser o que ele quiser, no caso um líder, mandando e desmandando na terra. E isso não vai acontecer mais com o imperador no poder. Então, só pra te não cair na propaganda do caos novamente, meu caro imperial de cabeça simples e inocente, saiba que esse livro tem várias alfinetadinhas no imperador, e essa é uma delas, mas a gente sabe que num contexto, esse cara que falou isso é um babaca. E agora, a gente vai falar sobre outro cara babaca, citando aqui no livro de hoje, o Logar Aurelian, o primarca dos portadores da palavra. O Logar Aurelian, todo primarca tem um poder especial ou uma característica que distingue eles. O Logar, fisicamente, ele era o mais parecido com o imperador. Então o imperador é careca confirmado? Não, não é essa a questão. É que o desgraçado brilha em dourado. Então tu olhando para ela, ele emana uma aura brilhosa em dourado. E o poder especial do Logar é convencer as pessoas. Quando o Logar fala, as pessoas escutam e escutam muito. Então ele consegue te convencer. E ele, escrito ou falado, ele tem um carisma absurdo, não aquele carisma do Horus, tipo, todo mundo gosta dela, mas se ele disser, cara, isso aqui tem que ser assim, vai ficar na tua cabeça, puxa, isso aqui deveria ser assim, e tipo, tu não sabe por quê, tu tá concordando com ele, e tu quer fazer o que ele te falou, mas tá ali dentro. Então ele tem esse poder do parlar, e ele é muito, muito bom nisso aí. Só que, tadinho do Logar, ele foi criado, pra você que perdeu o vídeo dos primarcas, até o vídeo dele foi um dos primeiros que eu fiz meio mal, até porque eu não gosto muito dele, mas em geral, aqui tem alguns primarcas do caos que eu gosto muito, e outros que eu acho meio meia boca. Ele é um dos meio meia boca. No caso, o Logar, ele foi criado num planeta onde a religião era dominante. O planeta era um conjunto de teocracias, um governo liderado pela religião, e onde a religião era o centro da sociedade. E era uma religião da paz, do bem, assim, tipo um budismo da vida? Não, era uma religião, tipo, extremamente caótica, com sacrifícios humanos, com brigas tribalísticas, com rivalidades eternas, com umas regras ridículas, tipo, se o cara encostou a mão numa coisa que não é dele, o dono tem direito a, tipo, espancar o cara na rua e estourar a mão com um pedaço de ferro, entendeu? É umas coisas loucas, pra derramar sangue, pra violência, para medo, porque era uma religião de um cunho caótico, e os itens sagrados e as coisas sagradas dessa religião, do planeta de Coates onde ele foi criado, também tinham uma certa característica caótica, coisas como tronos de caveira, símbolos dos deuses do caos. Só que, claro, o nosso inocente Logar não sabia disso aí, e ele caiu lá e foi criado na linha dessa religião, até que ele teve uma visão do imperador. No momento que ele teve uma visão do imperador, ele mudou de ideia e viu que, na verdade, existe um Deus sim, mas esse Deus
é o Deus Imperador, e aí ele liderou o povo em uma revolução contra as religiões que existiam antes, e ele, tipo Moisés, assim, naquele príncipe do Egito, ele conseguiu reverter a situação no planeta, ele fez um Uno, e aí ele conseguiu destruir as religiões antigas, e ele criou uma religião fervorosa no Deus Imperador. Aí o Imperador achou ele, nossa Lorde, então agora que o Logar achou o Imperador, mas ele tá cultuando ele como um deus, o Imperador vai destruir tudo, né? Porque não pode isso aí, e o mundo é de cunho caótico. Aí que tá. Quando o Imperador achou ele, o Imperador acreditou que o seu filho fez... o Logar não sabia, ele não entendia nada, ele tipo nasceu sem capacidade nenhuma, e ele aprendeu tudo aqui do planeta. O Imperador acreditou que como primarca, ele estava na direção certa, só que ele foi mal direcionado aqui. Por quê? A lealdade dele nunca foi a essas religiões que tinha que, nunca foi ao caos, sempre foi pro imperador. Então, no momento que ele teve a noção que o imperador existia, ele imediatamente rejeitou aquela religião caótica que tinha que e abraçou o imperador numa lealdade imensa. E ele conseguiu, através da sua capacidade de convencer as pessoas, fazer com que o planeta abandonasse essas religiões caóticas e aceitasse o Império totalmente passivo, tipo, eles não enfrentaram o Império. E isso foi uma coisa linda. O Imperador teve muito orgulho e ficou muito feliz de se reunir com o Logar Aurelian. Então o Logar parecia estar indo bem, parecia estar na direção certa. E uma coisa tu pode dizer, Ninguém duvidava da lealdade dele. Nossa, Lorde, que legal. Isso tudo tem nesse livro? Não. Não nessa parte, pelo menos. Mas como eu vou juntar as outras histórias, porque se tu pegar esse livro avulso, tu não vai entender muito bem algumas coisas, e aí tu vai ficar no vácuo em algumas situações, e se tu entender o Logar, vai te facilitar muito e muito mesmo. Beleza. Depois que o Imperador uniu o Logar pro Império, o Logar, ele escreveu um livro em homenagem a esse Deus entre nós, ao nosso Big E, e ele criou um livro chamado Letitio Divinatum, que é a palavra divina, ou a palavra de Deus, como preferir traduzir. E ele criou esse livro, e esse livro começou a espalhar as ideias de que o imperador era um deus. Pasmem. Cara, mas não pode isso. O imperador proibiu todas as religiões, incluindo ele. Ele não pode ser considerado um deus. Ele diz que não é um deus, ele falou várias vezes, né? Isso obviamente é uma coisa divina. Um cara que, né, se ele fosse um deus, ele ia dizer que não é, né? Então, obviamente ele é. Na cabeça do Logar funciona desse jeito, ó. E aí, realmente esse negócio começou a pegar e se espalhar. No início, rumores começaram a aparecer, mais evidências mais e mais pesadas que os portadores da palavra estavam cultuando o imperador começaram a ficar impossíveis de ser ignoradas, e o imperador tentou, em mais de uma ocasião, conversar com o Logar e explicar para ele: cara, eu não sou um deus, para com isso aí, vai dar merda. Mas o Logar entendeu, eu sou um deus, me cultuem mais. E, né, não dá pra botar alguma coisa na cabeça desse cara. Por quê? O Logar foi criado numa sociedade totalmente teológica, então a fé se misturou com tudo na cabeça dele e ele entende as palavras de um jeito diferente. Por exemplo, ele começa o livro falando também uma frase do Logar, a seguinte: me diga se pudeis, né, porque ele fala tipo Mussum, me diga se pudeis, como um homem que consegue ter 10.000 filhos, que esses seus 10.000 filhos espalham a sua semente através da galáxia, e esse homem consegue com a mente guiar milhares de naves por todo o seu domínio. Como alguém com esse poder, me diga se forças capazes
de dizer que ele não é um deus. E aí vem a beleza do negócio. O livro inteiro, a moralidade do livro, a base do negócio, é que quem tem força pode. Entendeu? É tipo aquele cara na Terra lá no começo do livro. É porque ele queria a liberdade de quem é forte mandar em quem é fraco. E pro Logar, ele vai além disso. Para ele, o poder é divino. Então, aquele que tem muito poder é divino. Na cabeça dele, isso faz sentido. E ele acredita que o imperador, por ter esse poder imenso, é divino. Só que aí que tá. Não é divino no sentido de um deus clássico, como eu e você entenderia. Ué, como assim, Lorde? Aqui que vem a dificuldade de entender esse livro. É que o Logar, acredite ou não, ele não é religioso. Tu tá me zoando. Tu só pode tá me zoando, Lorde. Tu fumou o que, cara? Me explica. Não é isso, não é isso. Não é a falta de sono finalmente pegando em mim e me afetando. É o seguinte. Pro Logar, é porque o imperador tenta explicar para ele várias vezes. Também não tem nesse livro. Esse livro não diz às vezes que o imperador tentou explicar para ele, acontece em outras histórias. Mas o imperador tenta enfiar na cabeça dela que não é para cultuar ele, não é para idolatrar ele. Só que pro Logar, isso aqui não é idolatria. Isso aqui não pode ser idolatria. As pessoas se ajoelhando e cultuando o imperador não é idolatria. As pessoas tentando falar com o imperador através de reza não é religião. Não é. As pessoas que se flagelando, cumprindo uma vida extremamente regrada em nome do imperador, conforme o mandato dele, isso é lealdade. Essa fé dessas pessoas é lealdade, é sinônimo. As duas coisas são iguais. Por quê? Porque idolatria é tu acreditar em algo que não existe, é uma coisa fantasiosa que tu não pode ver ou tocar. O imperador, pro Logar, é algo real. Sendo algo real, tu idolatrar algo que existe não é uma religião, é lealdade, entendeu? Tu ter fé nesse cara real é tu ser leal a ele. E pro Logar, lealdade era acima de tudo. E como na cabeça dele, lealdade e fé em algo que existe é a mesma coisa, a fé é a lealdade. Então ele buscava a fé das pessoas no imperador. Caramba, que nó. Pois é que ele sofreu uma lavagem cerebral no seu crescimento e para ele, as palavras que para mim e para ti significam uma coisa, para ele significam outra. Então é impossível tu falar com ele porque ele não te entende. A mesma palavra que tu acha que significa uma coisa, ele acha que é outra. Então ele não consegue entender os pedidos do mandato do imperador, que é para parar de fazer isso com ele, que ele não busca essa idolatria, porque para ele isso aqui não é idolatria, para ele não é, porque o imperador é real. Sendo o imperador real, ele é divino por ter poder, mas ele não é divino por ser um deus. Pro Logar faz todo sentido, só que para nós, meros mortais, e pros legionários do Logar, que não tem essa mesma lavagem cerebral da cabeça dela, quando eles leem as coisas que ele escreve e quando eles entendem os discursos dele, eles entendem como Deus Imperador, cultuai o Deus Imperador, temo Deus Imperador protege. Na cabeça das pessoas é isso. Então eles cultuam o Imperador como um Deus, mas o Logar em si, a sua intenção básica não era que criasse uma religião e um culto para o Imperador, porque para ele o que ele fez não é religião, não é, porque o Imperador existe, sendo ele real, ele é divino, mas não é um deus como tipo uma coisa mitológica. Entendeu? Não. Se não entendeu, não tem problema. Não tem problema, Batata. Eu sei que você não entendeu. Mas não te estressa. Apenas entenda que o Logar, a cabeça dele é meio perturbada. E ele não liga pontinho com pontinho. Então ele tem esses problemas. E o que ele fez? Na inocência, achando que não ia dar nada, porque para ele isso aqui não é religião, criou
uma religião, não precisa ser um Sherlock Holmes para entender que se tu escreve a porcaria de uma Bíblia para um cara espacial que brilha, tem quase 4 metros de altura e consegue mexer uma nave com a mente, as pessoas vão achar que ele é um deus, né? Quem imaginaria isso? Mas o Logar não se tocou. Beleza. E agora, durante a Grande Cruzada, os portadores da palavra estavam fazendo um problema. Qual era o problema com eles? Era essa questão da religião, né, Lorde? Com certeza era isso. Não, isso aí dava pra meio que deixar por baixo dos panos e por muito tempo passou meio que desapercebido. Mas o problema maior é que eles são lentos, enquanto outras legiões dominavam centenas de mundos, eles não tinham terminado de conquistar 2 dúzias. Então as outras legiões já tinham centenas de conquistas em nome da humanidade e os desgraçados ainda não passaram dos 15, 20 planetas conquistados. Isso não pode. Uma legião de Astarte tem que estar presente, tem que estar dominando. Eles têm super soldados da humanidade, tão bom quanto todos os outros. O que está acontecendo de errado? Aí que vem a grandíssima cagada do Logar. É que ele, assim como Horus, imaginava que tu deveria deixar o mundo melhor do que quando tu veio. Então, quando eles conquistam um mundo, eles querem transformar aquele mundo em uma joia, perfeito, uma utopia. Nossa, sério, Lorde? Calma. Depois eu vou te mostrar a letrinha pequena nisso aí. Isso é propaganda. O Logar, cada mundo que eles conquistavam, eles ficavam naquele mundo até garantir a total compliance. Compliance seria, em português, não sei se tem uma palavra literal para isso, obediência, acho que seria o termo mais correto, da população daquele planeta ao Império e ao Imperador. Né? Legal, como é que ele vai conseguir a total lealdade e obediência das pessoas do jeito que ele entende lealdade e obediência? Através da fé. Então, as pessoas vão ter que ter fé no Deus Imperador para ter lealdade ao Deus Imperador. Ajoelhem-se perante Big E e todos louvem o Imperador do Espaço. Com certeza isso aqui não é uma religião na cabeça dele. E aí, depois que eles conquistavam um planeta, muitas vezes sem precisar lutar totalmente, porque eles convenciam as pessoas a se unir ao Império, os legionários dos portadores da palavra iam de porta em porta, tac. Você tem um minutinho para falar sobre o nosso Senhor Imperador da Humanidade. E aí eles abriam o Letício Divinatus, davam um folhetinho, levavam a pessoa no culto, botavam alto-falantes nas ruas que ficavam bombando orações e coisas pro Deus Imperador. Eles faziam leis e regras que seguiam os cultos deles e que aí a pessoa tinha que ter um horário do dia para ir orar pro Deus Imperador, porque isso aí é que levaria a lealdade. O contexto dele de utopia e de mundo perfeito era um mundo extremamente teológico, embasado numa fé absurda no Deus Imperador, porque essa fé, para ele, é a maior representação de lealdade. E os Wordbearers, acredite ou não, a semente genética de cada um de seus filhos, dos primarcas, tem um motivo. A deles era para ser a mais leal das legiões, então ele quer demonstrar essa lealdade através do jeito que ele sabe. E aí, eles começaram a levantar cidades-templos, gigantescas catedrais, e uma coisinha que é meio que irônica, o Império hoje, no 40.000, é a ideia que o Logar tinha nessa época, que é de um mundo perfeito, entendeu? Não é um mundo que as pessoas vivem bem, não é um mundo que as pessoas são livres, é um mundo que as pessoas
dão a vida em total lealdade ao Império e ao Deus Imperador, e qualquer dissidência é punida brutalmente, muitas vezes com a morte. Na cabeça dela, isso aqui que era perfeito. E assim, a não ser que a tua visão de mundo perfeito seja viver agora no Afeganistão, boa sorte com isso aí. Porque, é uma teologia extremamente bruta, onde a religião afeta a lei. Então, a mulher tem que ir coberta, e se alguém encostar numa mulher vestido com uma roupa vermelha, ela pode esfaquear a pessoa, pra manter a sua pureza. Tem todas umas leis idiotas, umas coisas bem mal feitas, em pró dessa questão ali da lealdade completa e cega ao Deus Imperador. Porque ele tem poder. Se ele tem poder, ele é divino. Então é o Deus Imperador na cabeça do nosso querido Logar Aurelia. Ai, Logar, você é um grandíssimo idiota. E caso você não queira acreditar naquele legionário tentando conversar com você, você pode conversar diretamente com o Logar. Eu te falei que ele tem um porrete de batalha, que é um negócio que leva pra lá e pra cá, gigantesco, mais escuro que obsidiana. E esse porrete de batalha chamado Illuminorum é o que deu origem depois à Cruz Arcana. A Cruz Arcana, a arma agora dos Chaplains, vem como base do porrete do Logar Aurelia. Então, só um detalhe interessante, imagina só, em vez do cara tá rezando ali com um rosário, com uma cruz, o cara tem uma porcaria de uma Morningstar, um porrete de batalha gigante. Um deles convence mais que o outro na base da porrada. Então aqui o Logar espalhava a palavra, e não é fácil tu converter totalmente a população de um planeta. Por isso levava tanto e tanto tempo para eles totalmente converter as pessoas na fé do Deus Imperador. Por isso a demora de conquista durante a Grande Cruzada. E essa demora na conquista não podia ficar desse jeito. Os outros primarcas já estavam reclamando, aqueles rumores da fé no Deus Imperador estavam ficando meio fora de controle, e os planetas que eles adicionavam não adicionavam muito ao Império. Então o Imperador não podia deixar acontecer isso aí, e ele não estava seguindo a Grande Cruzada como deveria. Portanto, o Imperador tentou falar com ele de novo, mas não entrava na cabeça desse imbecil que ele tinha que fazer. Então, o Imperador chamou o cara mais lógico e calculista que nós temos no Império, o Reboot Guilliman, e ele falou: Reboot, tu também é meio atrasado, acho que talvez você consiga botar na cabeça do teu irmão alguma coisa, vai pra lá pra conversar com ela. E aí ele perguntou: Reboot, quando é que tu vai sair? Não, pai, eu já tô indo. Reboot, tu nem tomou banho. Aí o Reboot tá ali botando a meia. Não, pai, eu já tô quase chegando. Reboot, tu nem preparou as naves. Reboot, não, é que eu tive que parar pra abastecer. Reboot, a nave é movida a energia nuclear. Reboot, não tem abastecer. Reboot, não me enrola. Mas o Reboot demorou. Mas eventualmente ele foi pra lá. Eu zoo porque ele nunca chega no horário. Mas tudo bem. O Imperador e o Reboot Guilliman vão agora para um dos planetas conquistados pelo Logar Aurelia, onde os portadores da palavra vêm como a sua maior conquista. Um planeta perfeito, um planeta ideal para eles, né? Um planeta de cor. Esse planeta de cor, ele tinha uma capital chamada Monarquia, e os portadores da palavra transformaram a capital de Monarquia em um templo gigante pro Imperador. Isso não podia ficar desse jeito. E aí o Big E e os Ultra Smurfs e o Smurf pai iriam, o vovô Smurf no caso, iriam pra lá pra resolver o problema. Chegando lá em Monarquia, ocorreu uma coisa interessante. Apesar do planeta ter satélites e capacidade de comunicação interespacial,
Eles não sabiam do resto do Império, eles não tinham noção nenhuma do quem eram esses caras de Azor. Quando eles chegaram no planeta, muita gente falou: olha pra eles, cara, eles são Word Bearers, os portadores da palavra voltaram, os anjos de Logar. E aí eles falaram: não, nós somos a 13ª Legião, os Ultramarines, os reis guerreiros de Ultramar. Quem são vocês? A gente nunca ouviu falar, bulhufo isso aí pra nós. A sociedade perfeita do Logar, cara, era mantida totalmente no escuro do Império como um todo, do funcionamento do Império. Então aqui, ó, não é uma utopia, entendeu? Isso é propaganda do Logar. Era um lugar burro, sem noção, sem coisa, que vivia totalmente nessa teologia do Deus Imperador, em trabalhar em pró do Deus Imperador e viver a tua vida e sacrificar pelo Deus Imperador. É isso a sociedade maravilhosa que o Logar criou. Que imbecil! Isso não tem nada a ver com o que o Imperador quer e está totalmente destoando do plano maior. Quando os Ultramarines viram isso aí, o sangue deu uma fervidinha, eles ficaram puto com essa situação, com o povo desse lugar, com essa burrice desse povo, com a cagada que o Logar fez. E eles, pai, podemos matar todo mundo. E aí o Reboot Guilliman, infelizmente não. O Imperador mandou retirar o povo daqui. E depois a gente vai fazer um exemplo desse templo que eles criaram para o meu pai. Então agora os Ultramarines iriam seguir as ordens de extrair as pessoas desse lugar, mas chegando lá, eles deram uma meta para as pessoas saírem daqui de uma maldita semana. Então eles tinham que ir embora em 7 dias. Ou deu, porque depois disso a cidade vai queimar e quem tiver dentro vai queimar também. Então tu imagina, você tá aí na sua cidade, de repente chega tipo o exército e manda todo mundo sair. Agora, vocês têm uma semana para sair, que depois nós vamos demolir a tua cidade. Tu vai levar isso bem? Tu não vai levar isso bem, ainda mais se é um exército que tu nunca viu. Imagina o pessoal vindo com umas bandeirinhas da Argentina, né, porque é azul, e falando em espanhol e dizendo pra te evacuar a tua cidade, que ela vai ser destruída em nome do, sei lá, o presidente do Brasil, entendeu? Tipo, não faz sentido isso aí. Tu não vai fazer isso, tu vai mandar eles a merda, né, como é esperado. E aí o que aconteceu aqui? A população local ficou enfurecida. O que está acontecendo? Por que a cidade vai ser bombardeada? Por que nós temos que evacuar tudo agora? As pessoas, não se preocupe, as pessoas nobres, os ricos e o clero, os líderes dessas igrejas que foram evacuados primeiro, porque né, na sociedade tem classificação, e os mais altos saíram antes, né? Mas o povão tava ali no chão, querendo uma explicação do que está acontecendo. Quem é esses falsos anjos que vieram do nada, falando pelo Deus Imperador? Vocês não são os portadores da palavra. E aí começou umas brigas e uma dificuldade na retirada dessas pessoas. E aqui vem também uma crítica ao livro, é que os Ultramarines, cara, são extremamente disciplinados. O Reboot Guilliman bota elas em posições civis para que um dia, primeiro porque eles tenham empatia com as pessoas e entendam como é a vida fora do exército, e que um dia eles vão virar diplomatas, governantes e agentes públicos no Império depois que a cruzada acabar e não ter mais inimigos para matar. Então os Ultramarines são extremamente calmos e disciplinados. Se tu dá uma ordem para eles, eles não vão quebrar, tanto que eles seguem até hoje o maldito Códex do Guilliman. Então eles seguem à risca as ordens do vovô Smurf, ou é papai Smurf, eu não lembro no vídeo Smurfs, independente.
Os Ultramarines aqui, a única explicação que eu tenho é que eles devem estar putos com as pessoas desse lugar, pela bobagem que eles estão fazendo, mas uma pessoa na multidão enfurecida teve a brilhante ideia de pegar uma garrafinha e jogar no Ultramarine, e a garrafinha quebrou, era uma garrafinha de vidro, e aí fez psh, e quebrou na armadura. O Ultramarine olhou pra baixo e aí ele começou, aí o tempo parou, ele começou a hiperventilar assim. Aí ele gritou, genocídio! E é que eu não sei se você já viu Space King. Se você não viu Space King, recomendo. A mesma cena do Space King aconteceu aqui. E no momento que o cara jogou aquela garrafinha, o Ultramarine levantou o bolter, botou em automático e começou atirar na população do planeta. E aí os outros Ultramarines que estavam junto, nós estamos sob ataque, eles estão vindo sob nossa direção, fizeram a mesma coisa, botaram os bolter mais ou menos a nível da cintura e começaram naquela população humana que estava sendo evacuada de Monarquia. E não só, nas outras cidades do planeta começou um massacre, aquela população completamente indefesa, porque mesmo que eles tivessem alguma arma, nenhuma ia machucar um Ultramarine com uma armadura de energia. Então não tem como. E os Ultramarines fizeram um trabalho maravilhoso, segundo os destruidores, os devoradores de mundo, porque cara, eles começaram a matar todo mundo sem perdão, sem misericórdia, e conforme eles tiravam os soldados, começavam a bombardear as cidades do céu e destruir o planeta em partes, uma coisa linda de se ver. Quando eles cansaram de atirar e matar civis, pisoteado e cortado no meio, eles se retiraram para as naves, e as naves terminaram o trabalho, transformando aquelas cidades perfeitas, aquelas cidades templo para o Deus Imperador, em cinzas e destroços. Então os Ultramarines aqui tiveram zero tolerância com esse desgraçado e fizeram o planeta queimar, porque ele tinha que ser dado um exemplo, e eles simplesmente perderam a paciência com a população daqui. E aí que vem mais um probleminha, é que os Ultramarines, cara, não fazem isso, entendeu? Então é um pouco porque o autor do livro, como eu já falei, não curte muito o Império, e ele precisava ter um massacre nessa situação, e aí ele massacrou a população. Mas a gente quer explicar o que aconteceu, porque a gente quer que uma lore faça sentido. A única coisa que eu consigo pensar é que, sabe quando o Reboot Guilliman enfrentou o Fogo e o Demônio, que ele sabia que estava errado, sabia que não devia fazer isso, mas ele foi lá enfrentar o cara porque a raiva tomou conta dele? Eu acredito que é mais ou menos isso que aconteceu. Eles tiveram um surto de raiva pelo ódio que eles tinham dessa população local e do que eles estavam fazendo. É a única coisa que eu consigo pensar. Não tem outra pra fechar esse negócio. Então, se quer uma coisa lógica, pra mim foi isso. Bem, mas o livro não fala nada disso, o livro não dá explicação nenhuma e faz ele simplesmente parecer os vilão malvadão da história. Tudo bem, aconteceu isso aí, o planeta foi queimado, um monte de gente morreu de forma extremamente brutal num massacre feito pelos Ultramarines, e quando acabou isso aí, foi mandado uma mensagem para os portadores da palavra para que toda a legião viesse para cá. E o Logar obedeceu, porque a mensagem era uma ordem acima. Chegando aqui, toda a legião dos portadores da palavra, eles viram o planeta destruído e eles viram uma frota em cima do planeta. Tu pode pensar que eles ficaram um pouquinho puto, e sim, eles ficaram muito puto, mas chegando lá, a frota mandava em todas as frequências o sinal imperial, então não tinha dúvida, era uma frota imperial. O que está acontecendo?
ele foi ordenado então a descer com os seus soldados para o planeta e com certeza ele ia. O Logar, junto com seus soldados, começaram a descer para o planeta para tentar entender o que aconteceu com o seu planeta Joia da Coroa, a sua perfeição de sociedade. Chegando lá, o pessoal ficou puto, mas puto. Eles começaram a tentar procurar pessoas embaixo dos destroços, tentar ajudar a gente. Teve até uma mulher que foi resgatada. Ela vai ser um pouquinho mais importante na segunda parte desse livro. Esse livro é bem grande e tem bastante conteúdo interessante. Então eu vou dividir algumas partes para separar. Mas ela ficou cega durante esse ataque. Ela perdeu a visão e quase morreu. E ela fala assim: eu não vou falar disso aqui como violência ou agressividade, porque foi um sinal divino. Tipo, ela já é totalmente transtornada pela religião e aquilo tipo mudou totalmente a visão dela até disso aí. Mas foi um massacre, foi uma violência horrível, totalmente desnecessária. E agora que o Logar chegou ali com seus Word Bearers no planeta, 100 mil portadores da palavra desceram e, esperando por eles, tava lá o Reboot Guilliman e 100 Ultra Smurfs. Então tinham 100 Ultramarines e 100 mil portadores da palavra. Puto, mais puto, querendo uma explicação do que aconteceu aqui. E o Logar na ponta, com a sua belíssima Illuminarum, para trazer assim uma iluminação, se ele ficar meio nervoso. E o Logar, cara, tava chocado, velho, vendo isso aqui, tipo, derrubou ele de um jeito, tipo, imagina tu ter feito uma coisa tua vida inteira, nossa, esse aqui ficou bom, e tu volta pra casa e o negócio tá destruído. Não dá, isso foi uma coisa, tipo, o teu filho pegar uma pedrinha e escrever no carro, pai, eu te amo. Não, é pior, é ele escrever, tipo, um pin no teu carro, tipo, sei lá, uma coisa horrível, e aí tu vai fazer o quê? Tu vai ficar muito puto, mais ou menos isso que ele sentiu. Então, cara, ele tava full da vida. E chegando lá, até um detalhe interessante aqui no livro de hoje é que quando ele chegou lá, diz e fala sobre os soldados da legião dele, e aqui vem vários sinais que os portadores da palavra já estão corruptos ao caos desde o início, desde a época da Grande Cruzada. Eles utilizam iconografia e símbolos caóticos. Um exemplo, o Argeltol. O Argeltol, ele é bem falado aqui, ele é um dos personagens que aparece no livro e a perspectiva dele também é falada. Ele é o capitão da 7ª Companhia, e a 7ª Companhia, eles são chamados de ao capítulo de assalto do Sol Serrilhado. Peraí, Sol Serrilhado? Que isso não é o símbolo do caos indivisível? Ele tem uma estrela de 8 pontas, que é um sol serrilhado, é literal símbolo caótico, isso aí. Tem outro capítulo, cara, que é do trono ossificado, e o símbolo deles é um trono de caveiras. Tá entendendo? Esses caras já são corrompidos pelo caos desde a origem. Eles vêm das tradições desse planeta de coaches, e as tradições desse lugar que eles adaptaram e modificaram são de origem caótica. Eles utilizam um monte de caveiras e sangue nos rituais, e esses caras têm um pezinho no caos? Não, eles têm a perna inteira e metade do tronco. Então esses caras que desde o início, suspeite muito, tem algo errado. Mas o imperador não queria matar eles, porque a única coisa, além disso aqui que ele estava fazendo agora, era eliminar esses caras e o Logar Aurelian. Mas o imperador não queria, ele faz
tudo para não ter que eliminar um Primarca. Então, né, eu imagino o que os dois idiotas fizeram, ó, pro Imperador, tipo, não conseguir perdoar, porque o que os outros fizeram e foram perdoados, ó, aqueles dois devem ter, tipo, sei lá, cara, mandado o dedo do meio pro Imperador, não pode ser, né? Então, esses daqui tem essa tendência caótica muito embutida desde a sua concepção. Bem, agora, os chefes ali, o Reboot Guilliman e o Logar, ficaram cara a cara, e o Argelthal fala que o Logar começou a questionar o Reboot Guilliman, e o Reboot Guilliman não mostrou nenhuma emoção, nem alegria, nem tristeza, nem nada. A cara dele estava plena, e ele falou que ele já viu servitores dos mecânicos com mais emoção do que o Reboot Guilliman estava mostrando aqui. Por quê? Porque o Reboot Guilliman queria evitar que o Logar levasse isso aqui pro lado pessoal e quisesse alguma forma de vingança eventualmente. Então ele tentou se manter o mais neutro possível e tirar o dele da reta. E aí o Logar falou: por que você fez isso? E aí ele falou: porque eu fui mandado. Aí quando ele falou porque eu fui mandado, aí veio um transporte do espaço e trouxe o nosso Malcador. O Malcador, o Sigilide, o mão direita do Imperador, veio explicar pro Logar o porquê isso aqui aconteceu e que ele tem que mudar o seu jeito. Aí o Malcador explica: nós destruímos esse mundo porque ele não era leal à vontade do Imperador e à verdade imperial. E aí o Logar fala: como não é leal? Por que não é leal? Esse era o mundo mais leal ao Imperador. Você fala bobagem. E aí ele fala: você realmente não sabe o que está acontecendo, cara? Você não vê o que você fez aqui? Esse mundo não respeitava a verdade imperial. E aí o Logar falou: deu desse velho. E ele deu uma batida com a parte de trás da mão no Malcador. Ele deu um tapaço e o Malcador voou uns 20 metros de distância. O Malcador, cara, tem mais de 700 anos já, que tá morto, morreu o Malcador, acabou o Malcador, tchau Malcador, foi bom te ver. Mas no caso do livro, né, Malcador Ex Machina não morreu, apesar de levar uma patada de um Primarca enfurecido. E o Malcador, eu acredito só que ele deve ter quebrado todos os ossos do corpo, né? Não faz sentido. Digamos que ele fez uma barreira psíquica, pronto. Porque não tem explicação para como ele sobreviveu à paulada do Logar. Mas o Malcador apanhou aqui e ele falou: você ordenou isso, a culpa é sua. E o Malcador: não fui eu que ordenei isso, foi o Imperador. E aí o Logar ficou puto, começou tipo a meio que tremer a boca, chorar. Não, o Imperador jamais faria isso, você mente. E o livro também mostra que o Logar tem um desdém dos humanos não melhorados. Ele não tem muito respeito pelos humanos básicos. Isso aqui é mais porque tipo, foi uma ferida de orgulho gigante e uma destruição do mundo que ele fez tudo para ficar perfeito, ideal na cabeça dele. Mas aí quando o Malcador diz isso e o Logar fala que ele mente, uma luz aparece e o Imperador veio para falar diretamente com o Logar e os portadores da palavra. Ele vai fazer um ultimato e botar na cabeça deles, custe o que custar, a vontade dele. E agora, se você quer saber o que o Imperador falou pro Logar e pros seus filhos, aguarde, meu amigo, porque vai ser na parte 2. Tudo de bom, vejo vocês por lá e lembrem-se, se ele existe, ele não pode ser um deus, então todo mundo idolatre o Deus Imperador. Oh, tudo de bom e o Imperador protege.